eu vim te contar uma coisa. Você não precisa ser a melhor em tudo que você fizer. Essa mentalidade de tudo ou nada, na verdade, está te atrasando, te prejudicando e provavelmente faz com que você procrastine muitas coisas. Nesse vídeo, eu vou te dar dicas para você superar essa mentalidade tudo ou nada e começar a ser mais produtiva de uma maneira muito mais leve. Eu costumava ser muito perfeccionista, me cobrar demais. E assim, isso é uma coisa que veio desde que eu era criança. Eu só entrava em atividades que eu tinha certeza, ou pelo menos uma boa chance de saber que eu ia ser boa naquilo. Então eu escolhia atividades que eu sabia que eu ia ter um bom desempenho. Por exemplo, eu sempre tive facilidade na escola, nas matérias, eu sempre fui nerd, então isso eu me dedicava. Agora, atividades que eu não tinha uma facilidade natural, eu preferia nem começar. Por exemplo, eu lembro que eu tinha, sei lá, uns 7, 8 anos e a minha mãe perguntou se eu queria entrar numa aula de dança que as minhas coleguinhas faziam e eu disse não, não vou entrar. Porque era jazz na época. Nem sei se ainda as crianças dançam isso, mas na época era jazz. Por que eu não quis entrar? Porque eu senti que eu não ia ser boa, né? Que as minhas coleguinhas, elas tinham mais facilidade do que eu, então eu preferi nem entrar. E isso se manifestou em vários outros momentos da minha vida, em que eu sempre optei por atividades que eu pudesse ter um bom desempenho. Eu sempre me cobrei ter um bom desempenho. Então, por exemplo, quando eu comecei a estudar piano, aula de música, eu vi que eu não tinha muito talento para aquilo, eu desisti muito rápido. Mas já, por exemplo, quando eu fui estudar inglês, eu vi, não, inglês eu consigo estudar e depois ser fluente em inglês. Então, eu sempre escolhi atividades que eu visse que eu tinha uma facilidade, que eu ia poder ter um bom desempenho naquilo. Por quê? Porque eu tinha medo de ser julgada se eu não conseguisse ter um bom desempenho, porque eu tinha medo de perder tempo, de perder meu tempo com algo que eu não tivesse resultados, não tivesse os melhores resultados que eu podia ter. Então isso me impediu muitas vezes de ser natural e de fazer as coisas just for fun, fazer as coisas só por diversão. Eu sempre estava ali me cobrando perfeição e meta e objetivo e não sei o quê. E talvez você se identifique com isso que eu tô falando. Essa dificuldade de relaxar, de fazer as coisas assim, é tudo ou nada. Ou eu sou a melhor nisso aqui, ou eu me dedico 100% nisso, ou então eu não faço. Isso é uma característica de pessoas perfeccionistas. Então, se você tem essa característica de tudo ou nada, ou eu me dedico e faço o melhor, ou nem começo, existe uma grande chance de que você seja perfeccionista. E nesse vídeo eu vou te dar dicas de como você pode contornar essa questão aí que os perfeccionistas têm de tudo ou nada. Primeira coisa que eu quero te falar é em relação a como a gente age no nosso dia a dia, nas nossas tarefas, no nosso trabalho. Eu costumava ser uma pessoa muito orientada por resultados. Então eu fazia as coisas, mas pensando lá na frente, qual era a minha meta maior, qual era o meu resultado, e isso gerava muita ansiedade. Ansiedade e acabava gerando procrastinação também, porque quando você está ali fazendo alguma tarefa e você não vê logo o resultado, e você é uma pessoa orientada por resultado, aquilo vai te desanimar. Vai te desanimar, você vai se cobrar, daí você vai ficar pensando assim, nossa, não tô conseguindo ter o resultado que eu queria, e daí a chance é que você desista logo daquilo. Isso serve para qualquer coisa. Por exemplo, digamos que você esteja começando uma dieta, né? E daí você vai lá um dia, uma semana, duas, e de repente não tem o resultado que você gostaria, daí você pega e já desiste. Por quê? Porque você não tá focada no teu processo de reeducação alimentar, tá focada no resultado. Ou também pode ser para o trabalho, né? Eu vejo muita gente começar canal no YouTube, por exemplo, e desistir logo, né? Porque não tá tendo aqueles resultados. E YouTube é um negócio, por exemplo, se você pretende começar canal no YouTube, já vou te adiantar, é uma coisa que demora, a gente demora para ver resultados. E muita gente desiste porque não vê logo esses resultados, né? Gera uma ansiedade, né? O algoritmo tá contra mim, eu vou desistir desse negócio aqui. Então,
Por quê? Por que que as pessoas desistem, procrastinam muitas vezes? Porque elas não conseguem ter comprometimento, porque elas estão focando no resultado. E muitas vezes o resultado é uma coisa que demora, dependendo daquilo que você está planejando. E eu não estou dizendo para você não ter metas, não ter em mente resultados que você quer alcançar, mas eu estou falando do seu dia a dia. Uma chave que eu virei e que mudou muito foi escolher estar presente nas atividades que eu estou fazendo. Embora eu tenha as minhas metas, as coisas que eu quero alcançar, hoje, aqui agora, eu tô gravando esse vídeo aqui, 100% presente. Eu tô no flow, tô na presença. Por quê? Porque eu escolhi focar no meu processo. E o processo é aquilo que a gente faz todos os dias. É o que você acorda, é os teus hábitos, é a tua rotina de trabalho ou mesmo de descanso. Isso é o teu processo. E quando a gente foca no processo e não nos resultados, são muitos benefícios que a gente consegue ter. Vai diminuir muito a sua ansiedade, você vai se cobrar menos, a chance de você procrastinar vai ser muito menor. É muito mais provável que você se comprometa num período de tempo assim maior, né? Que você consiga ter mais comprometimento com aquilo que você está fazendo e que você consiga aproveitar isso também. Porque quando a gente foca no processo e mantém a presença naquilo que a gente está fazendo todos os dias, os nossos dias são mais leves. Como é leve viver assim, como é gostoso não ficar se cobrando. Ai, hoje eu fiz tal coisa e não tive tal resultado. Voltando aqui ao exemplo do YouTube, por exemplo, se você está pretendendo, por exemplo, começar um canal no YouTube, é focar no teu processo. Tipo, hoje eu consegui gravar um vídeo, que bom. Hoje eu consegui postar um vídeo, que bom. Semana que vem vou tentar de novo, na outra de novo, sabe? E ter essa questão do comprometimento do seu processo. A cada vídeo ficar melhor, por exemplo. E não tanto focar naquele resultado, tipo, ai, tantas pessoas estão assistindo, tantas pessoas estão curtindo e não sei o que, meu canal não está crescendo na velocidade que eu gostaria, que eu vejo que muita gente fica assim. E isso gera muita ansiedade. Quando a gente foca no processo e a gente traz mais presença para o nosso dia a dia, a gente traz muito mais leveza também. E é muito mais fácil de você ficar comprometido e, num longo prazo, atingir os teus objetivos. Segunda coisa que eu queria trazer aqui é em relação às suas expectativas e a pressão que você exerce sobre si mesmo, porque normalmente pessoas perfeccionistas se cobram muito e colocam expectativas sobre si mesmo muito, muito altas. E aí a pessoa começa a fazer, ela não consegue atingir aquela expectativa, ela se frustra e prefere desistir, né? Como se fosse um fracasso. E uma das coisas que mudou a minha vida foi o dia que eu desisti de ser a melhor naquilo que eu estava fazendo. E não significa que eu não vou dar o meu melhor na atividade, mas foi uma decisão que eu tomei assim, tipo, eu não preciso ser a melhor. Parece simples, mas para mim foi uma decisão muito importante, que tirou um peso das minhas costas. E eu vim gravar esse vídeo para te dizer essa frase também. Se você é perfeccionista, eu quero que você saiba que você não precisa ser a melhor em tudo que você fizer. Então, uma das coisas que eu comecei a fazer é criar expectativas mais reais em relação àquilo que eu quero atingir. Não colocar uma expectativa tipo impossível num curto espaço de tempo, porque isso vai só me frustrar. Então, você ter mais isso, né? Ter essa consciência de o que realmente é possível de eu fazer. Voltando lá, por exemplo, que eu falei da questão de perder peso. Será que eu consigo perder 10 quilos por semana? Será que isso não é muito? Será que não é melhor eu diminuir essa expectativa para 1 quilo, por exemplo? Ou em relação, por exemplo, ao canal do YouTube, eu vejo que muita gente começa assim, eu vou começar postando 3 vídeos por semana e tal. Daí começa e vê que não é tão fácil assim, que é desafiador. Então, muitas vezes é melhor você começar com um vídeo por semana e ir sentindo e aumentar depois, ou mesmo no Instagram, ou o que quer que você esteja fazendo. Diminuir um pouco a expectativa, claro, também não colocar uma expectativa lá embaixo que não gere desafio nenhum para você. É uma questão de equilíbrio e de bom senso entre você ter uma expectativa que ainda te desafia, entretanto, não ser uma expectativa tão alta que gere uma ansiedade tão grande que você não consegue cumprir. Mas provavelmente, se você é uma pessoa perfeccionista, você já se cobra. Você já coloca expectativas muito altas, então é baixar um pouquinho ali
o teu sarrafo para você não se cobrar tanto, para ter expectativas mais reais, para diminuir tua pressão interna, para que você possa ficar mais leve, para que você possa curtir o processo, para que você possa se entregar para o processo, se dedicar e não procrastinar e não cair numa zona assim, tipo de estar exausto, de ter um burnout, porque você tinha colocado lá uma expectativa muito alta. E a outra coisa que eu quero trazer aqui é em relação a seguir a sua empolgação. Fazer as coisas que te empolgam. Eu já falei até num vídeo aqui do canal sobre a fórmula da empolgação, mas basicamente é você ver entre todas as tarefas que você tem ali o que mais te empolga. E aqui eu só trago uma ressalva se você é uma pessoa que costuma procrastinar. Porque muitas vezes a gente tem atividades que são mais desafiadoras, e aí se você é uma pessoa que procrastina bastante, você pode tentar fugir dessa atividade, dando a desculpa ali que isso não te empolga. Então aqui também é um exercício de autorresponsabilidade, de você olhar para as tarefas que você se propôs a fazer, você sentir se aquilo te empolga de fazer, mas ao mesmo tempo perceber se não tem uma preguicinha ali, uma procrastinação, uma voz sabotadora te impedindo de fazer as coisas. E aqui exige bastante autoconhecimento e autorresponsabilidade para você saber a diferença. Quando é uma voz sabotadora que está te fazendo procrastinar e quando realmente não é o teu momento de fazer aquilo. E aí você conseguindo saber a diferença entre essas duas situações, você vai se respeitar. Porque assim, embora eu defenda a gestão do tempo, planejamento, uma das coisas que eu defendo também é a autocompaixão. É você ter compaixão consigo mesmo e ter pelo menos um dia na tua semana ali que você vai se dar folga, que você vai se permitir relaxar, descansar. E se você é uma pessoa que empreende, trabalha online, por exemplo, não necessariamente esse dia tem que ser sábado e domingo. É você que vai escolher qual dia. E às vezes até durante a semana, se você é seu próprio chefe, a gente também pode escolher durante a semana um período ali de folga que você sente que você não está conseguindo produzir, por exemplo. É o teu período de folga para você descansar, para você se dedicar para um ócio criativo. Isso também é muito importante. E se esses vídeos sobre desenvolvimento pessoal te interessam, já ativa as notificações, porque no próximo vídeo eu vou compartilhar como você pode abraçar a sua vulnerabilidade para ser uma pessoa mais autêntica e ter uma vida mais plena. O desejo do meu coração é que mais insights cheguem até você.